Vamos, câmera e action! Lembrar as minhas épocas de Violeta é necessário. Bem-vindo de volta a mais um vídeo, galera. Bem-vindo de volta ao meu canal. E hoje nós temos um vídeo bem interessante. Tá vendo isso daqui? Vamos deixar apresentável. Agora sim, esse, meu povo, é o belo box de sombra e ossos. Em primeiro lugar, palmas para a editora Planeta Minotauro. Gente, que box perfeito, sério. Os livros encaixam perfeitamente. É durinho. Temos posters aqui que eu vou mostrar pra vocês, só caso vocês tenham curiosos. Mas, gente, a questão é... Ontem foi segunda. Ontem eu terminei esse livro, que foi muito, muito bom. Chama Tell Me Three Things, é simplesmente perfeito. Mas enfim, o ponto desse vídeo não é falar sobre aquele livro. Eu sinto que eu tô prestes a entrar numa ressaca literária. E ao mesmo tempo eu não quero que isso aconteça. E ao mesmo tempo eu quero ler os livros da saga Sombra e Ossos. Mas esse é o problema. Eu comprei esse box aqui ano passado, no final do ano passado, e eu já li Sombra e Ossos. Já falei isso aqui no canal antes, e eu repito, eu não amei Sombra e Ossos. Por quê? Pelo simples fato de que eu já tinha visto a série. E a série, ela é muito mais completa que o livro, ela vai pra além do livro, tem outros personagens que eu gostei mais. E em Sombra e Ossos em si, eu não amei. Tipo, o universo é muito bem feito, a escrita não é lenta, tipo, o livro também não é muito grande, ele tem 280 páginas. É bom, é bem bom, mas ficou sem graça porque eu já sabia a história. Agora, pra esses outros dois aqui, que eu não li ainda, eu não sei a história. Então eu tô um pouco mais curiosa pra ler, mas ao mesmo tempo eu tô meio desanimada porque eu já li Sombra e Ossos e eu não amei. Então qual é a minha solução? Eu vou fazer um vlog de leitura, porque aí eu tenho que dar um feedback de volta e aí vocês vão me estimular a ler. Então ontem eu peguei esse daqui, eu até comecei a ler, eu li o primeiro capítulo. E aí eu fiquei tipo assim, por que eu não gravo isso e falo pra galera se vale ou não vale a pena ler a saga Grisha? Em princípio eu já acho que vale a pena só pra você ler Six of Crows e Crooked Kingdom, que é a duologia que vem depois. Mas são 3 livros, e você não tem que ler um pra ler o outro, é só tipo, você vai pegar spoiler desse no outro, se você ler primeiro. Enfim, então eu achei que a gente podia fazer um mini vlog de leitura em que eu leio os livros e eu dou um feedback pra vocês. Eles são realmente bonitos, eu tenho que dar o crédito pra editora / autora / quem fez as capas. Mas enfim, só dar um leve box tour pra vocês. Temos uma eco bag com um ótimo tamanho, o que eu achei muito, muito top. Ela é igual na frente e atrás. Temos aqui Grisha Verso e temos 3 / 4 posters, porque um é frente e verso. Aqui nós temos o famoso Darkling, que é um dos personagens favoritos de muita gente. Eu gosto do Darkling, mas sei lá, nos livros ele não me deu medo. Talvez ele me dê no próximo. Veremos. Nossa protagonista, a Alina, esse é o nome dela. Aquela garota lá que eu esqueci o nome. Enfim. E outro do Darkling. É o Darkling? Eu acredito que também seja do Darkling. Coitado do Mali. Porque a menos que esse seja o Mali, não tem pôster dele, coitado. Mas tudo bem. Eis o acordo. Eu vou ler agora Sol e Tormenta e eu vou dar o feedback pra vocês. Mas primeiro eu vou dar pra vocês o feedback completo de Sombra e Ossos. Então, bora lá. Sombra e Ossos, primeiro livro da trilogia, eu li ele ano passado, lá pra tipo novembro, uma coisa assim. É uma leitura bem rápida, não é um livro muito longo, a escrita é boa, você consegue entender bem os personagens e acontece rápido. Eu até senti ele passar mais rápido do que a série, mas faz sentido porque a série tem mais personagens. É um ótimo universo. Eu não amei os personagens principais, no caso a Alina e o Mali. O Mali. Tipo assim, o Mali, o que eu lembro da série, eu lembro de ter achado ele sem graça. Aqui eu achei ele um pouco mais interessante, mas na série a gente vê mais a perspectiva dele. E a Alina, eu só acho ela meio sem graça. Tipo, eu acho ela meio sem sal, sabe? Eu acho que poderiam ter feito um pouquinho da mágica das meninas super poderosas e agregado um pouco mais na mistura. Mas eu sinto que a gente vai descobrir um pouco mais da personalidade dela no próximo livro. Mas uma coisa que eu acho interessante sobre ela é que ela não é a típica salvadorazinha. Porque você vai ler, você vai ver as habilidades que ela tem, você vai ver a importância dessas habilidades que ela tem. Só que ela liga pro fato de que precisam da ajuda dela? Não, ela não quer ser necessitada. Ela quer ser uma garota normal e ela quer ter o crushzinho dela no Mali e tudo mais. E só pra constar, isso não é spoiler, você vai descobrir isso no primeiro capítulo. Então, eu achei ela um pouco sem graça, mas ao mesmo tempo legal que ela é diferente. Mas enfim, o primeiro livro foi meio médio, porque eu já sabia a história. Então agora a gente vai ler esse e vai dar uma chance justa pra ele. Então, bora lá, eu volto pra vocês quando eu tiver um update. Até mais. No caso, vai ser quando eu acabar de ler o livro. Enfim, vejo vocês.
Galerinha, acabei de ler Sol e Tormenta e se passaram alguns dias porque ler esse livro foi um processo. Agora não me entenda mal, não estou dizendo que foi ruim, só que não foi aquele livro que me agarrou na história. Brincadeira, tá me incomodando. Vamos começar do começo. Eu comecei a ler esse livro de 24, acho que eu comecei a fazer esse vlog de leitura de 25 e agora é dia 31. Último dia do mês, justamente pra poder colocar ele nos meus lidos do mês, que foi o último vídeo que saiu, mas enfim. Aqui em Sol e Tormenta a gente vai ter a continuação de Sombriossos, obviamente, porque é o segundo livro da trilogia. E o que eu posso dizer? Eu achei que esse livro ele foi bastante lento, mas de uma forma muito coerente. Porque eu diria que ele é o típico segundo livro de trilogia, sabe? É o livro do meio, é onde tem que acontecer algum desenvolvimento, alguma preparação, alguma estratégia, especialmente quando você tá num contexto meio que de guerra, de batalhas, que é muitas vezes o contexto de livros de fantasia. E é justamente isso que acontece nesse livro. Eu fiquei meio irritada no final de como que o que levou a toda essa preparação, mas sem spoilers, vocês têm que ler pra descobrir. Em geral, eu achei o livro muito bem escrito, tipo, eu gosto do estilo da escritora, sabe? É fluido, é descritivo, os personagens têm uma personalidade muito clara. Aqui a gente tem um novo personagem que é o Nikolai, que eu já tinha ouvido falar bastante do nome dele, mas eu não tinha ideia de quem ele era. E agora ele é o meu novo personagem favorito, pelo menos dos livros, porque se você considerar a série, eu também gosto muito do Cass, mas não vem ao caso. Quase todos os post-its que eu coloquei foram pra marcar falas do Nikolai, porque eu adorei o estilo dele e as respostas dele são muito boas. Mas enfim, eu gostei bastante da experiência, foi meio lento, eu levei uma semana pra ler e eu poderia ter lido isso em 2 dias, mas ao mesmo tempo eu não tava tentando me dedicar pra ler esse livro, tipo, eu tava organizando algumas coisas minhas, e não foi aquele livro que me fez parar tudo e querer ler, que nem o último livro que eu li que foi Tell Me Three Things. Eu achei mediano, dei 3.5 estrelas, a experiência em geral foi bem melhor do que Sombriossos, especialmente porque eu não sabia o plot, eu não sabia a história, mas não acontece tanta coisa. Começa com um pouco de ação e depois a gente fica num longo período de desenvolvimento, sabe? E aí no final você tem um pouco de um plot twist que eu achei interessante, eu não esperava muito bem esse final. Então eu gostei bastante. 3.5 estrelas, mas de um jeito bom. Eu gostei da história, eu só achei um pouco arrastado, sabe? Não me prendeu tanto, não me envolveu tanto. E eu não tenho tanto afeto pelos personagens principais, sabe? Então, tipo, sei lá, e também tem a questão do relacionamento dos nossos protagonistas, e eu só acho que eles dão muita volta, sabe? Eu acho que tem uns dramas desnecessários, um pouco de falta de comunicação, coisas que poderiam ser resolvidas fácil, e apesar de que os dois estão, tipo, em perspectivas diferentes, eu entendo o ponto dos dois, eu acho que ao invés de ficar só eles se evitando, podia ter colocado um pouco mais de conversa, e se fosse o caso, eles se separam mesmo, mas não ficar enrolando nisso, sabe? Mas enfim, achei bom, agora a gente vai pro terceiro livro. Mas antes, esse segmento daqui agora vai ser com spoilers, então se você não leu, não quer pegar spoiler, salta pra esse tempo que vai estar aparecendo aqui. Bora lá, galera, eu amei a jogada de o Nikolai ser o príncipe e ao mesmo tempo ser aquele contrabandista, que eu esqueci o nome dele, desculpa, mas eu achei isso muito genial e o motivo pelo qual ele faz isso. Tipo, ele mesmo fala aqui no livro, eu até marquei essa parte, que ele fala assim, não sei se houve só um motivo quando a Alida pergunta por que ele fez isso. Acho que nunca senti que pertencia a este lugar, então tentei criar um lugar do qual eu poderia fazer parte. E eu, sei lá, eu só acho o personagem dele tão bem feito, tão bem pensado. Ele é o típico líder, sabe? E eu acho que vai ser muito interessante ver um pouco mais dele no próximo livro, e eu espero muito que a gente veja. O final me deixou chocada. Tipo, não me deixou chocada que o irmão dele, do Nikolai, fosse um idiota, mas eu fiquei chocada porque teve tanta preparação e no final não levou a nada, porque a preparação não pôde ocorrer, mas ao mesmo tempo foi bom pra quebrar a expectativa. Então, por isso que eu digo que eu fiquei frustrada com esse longo período de preparação, que eles não usaram muito e não mostrou muito do que aconteceu realmente na guerra. Tipo, só falou que as pessoas foram mortas, vários Grishas foram abatidos. E, sei lá, eu acho que ficou meio vago, sabe? Mas aquela questão da Alina controlar o poder do Darkling no final, eu achei simplesmente incrível, porque eu não tinha pensado nisso, pra falar a verdade. Eu achei bem interessante. E eu tô curiosa pra ver como vai terminar isso tudo.
E outra coisa que eu gostei bastante foi ver a mudança na personalidade da Alina. Eu falei no início do vídeo que uma coisa que eu achei muito interessante da protagonista que a Alina é o fato de que ela não é a típica heroína, que ela se coloca em primeiro lugar, não coloca salvar os outros em primeiro lugar. E nesse livro você vê isso começando a mudar. Ela começa a perceber o quanto de poder ela tem, a importância que ela tem e como ela não pode simplesmente deixar isso, porque isso é meio que o destino dela. E eu também acho interessante de ver como o poder tá afetando a cabeça dela, a forma que ela tá ficando um pouco mais fria, mais controladora, mais uma líder mesmo. Então foi bem interessante, eu gostei bastante do livro, de novo, só não foi a melhor experiência, mas o livro é bem escrito e eu recomendo, gostei mais do primeiro. Enfim, agora a gente vai pro próximo, então te vejo quando eu acabar de ler o próximo, que no caso eu nem comecei, mas até mais. Meu povo, chegou a hora do veredito final. Eu acabei de ler Ruína e Ascensão, não acabei hoje, eu acabei tipo 2 dias atrás, que foi... que está o seu olhinho. A propósito, se vocês me seguem lá no Scooby, você já tá na frente, você já sabe que eu acabei esse livro já faz uns dias e que você já até leu a minha resenha, então confiram lá. Nada sutil essa self-promo aí, mas tudo bem. Aqui nós temos a minha data de finalização e a minha avaliação do livro, como vocês podem ver. Dei 4 estrelas porque eu achei esse daqui, Ruína e Ascensão, melhor do que Sol e Tormenta. Eu acho que era Sol e Tormenta. Por onde começar? Vamos começar pelo nome que eu dei pra minha resenha. Altos e baixos. Especificamente nessa ordem. Porque esse livro começou alto e foi abaixando. Mas foi algo tipo assim... Entendeu? Entendeu a analogia? Tipo, indo, dando umas variadas e aí só despencou. O final desse livro me decepcionou um bocado, porque nós estamos terminando a trilogia. Mas vamos lá, vamos do começo. Esse livro eu gostei, eu acho que foi a melhor experiência que eu tive com os 3 livros da saga. É meio injusto de comparar, porque que nem eu já falei, o primeiro eu já sabia a história, eu já tinha visto a série. Talvez fosse meu favorito, mas eu definitivamente gostei mais desse do que do segundo. Teve mais ação, teve muita coisa acontecendo, teve coisas que me pegaram muito de cara. Eu fiquei tipo assim, você tá me zoando que isso aconteceu. E teve umas horas que eu fiquei tipo assim, tá, agora ferrou. E aí depois eu recapitulava e falava, não, apaga o que eu tinha falado, agora sim ferrou. Então eu achei ele muito mais dinâmico, muito mais divertido, muito mais... Aqueles livros que te deixam na beira do seu assento, que você quer continuar lendo. No inicinho tava meio lento, eu tive que me forçar um pouco pra empurrar os primeiros capítulos. E no final também, depois que passa o grande bang, tem ainda uma boa quantidade de páginas pra finalizar e dar um que acontece agora pra saga. Mas ainda assim, foi um bom livro, 4 estrelas, e teria ganhado 5 se o final fosse diferente. Porque o livro em si é bom, ele é divertido, ele é dinâmico, ele tem plot twists. Um plot twist eu fiquei muito chocada, e eu não sabia, e dá pra descobrir. Se você presta atenção, você cria teorias. Mas eu não prestei atenção e eu não criei essas teorias. Mas eu também gostei muito mais desse livro em relação a coisas pra marcar. Tiveram muito mais frases impactantes que você reflete, você fica pensando. Em relação à guerra, em relação à transformação das pessoas, ao sofrimento, que são coisas que eu gosto de marcar em livros. Não fiquei só marcando falas do Nikolai dessa vez, até porque não tem tantas quanto no outro livro. Mas enfim, achei divertido. Mas o que eu não gostei do final? Sem spoilers por enquanto, spoilers eu dou um aviso antes de falar de spoilers. Mas, gente, no final, você chega num momento que você tá no final de uma trilogia. É o final de uma guerra que tá assombrando todo o reino que eles vivem. Tipo, é algo tão grande, é algo tão final, e eu sinto que acontece de uma forma bem apressada e também não tem o impacto que eu queria que tivesse. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo da minha trilogia, eu acho que é minha trilogia favorita até hoje, que é os Jogos Vorazes, Hunger Games. Você lê o último livro e você fica ainda mais impactado do que com o filme, mesmo se você já tiver visto o filme. Porque a forma como é escrito, a forma que você percebe a dor dos personagens, que você vê o que eles perderam naquela guerra é muito profunda. E você fica tipo assim, eles não são mais a mesma pessoa que eles eram no início. E aqui sim, você tem perdas, você tem coisas que acontecem, mas eu acho que dava pra ter elevado isso a um outro level e ainda assim ter acabado com aquele final típico com uma vibe meio de esperança, de recomeço. E tem uma coisa que eu teria mudado pra fazer isso, que eu vou falar na parte com spoilers, então se vocês já tiverem visto, quiserem a minha opinião sobre, continua aí. Mas em geral foi isso que me deixou incomodada, sabe? Eu realmente queria um final que fosse me marcar, que me deixasse pensando, me deixasse me sentindo mal pelos personagens,
E não foi o caso, sabe? Eu acho que, tipo, teve um final ok, mas considerando todo o universo que foi construído, que é toda uma trilogia, eu gostaria que fosse um pouco diferente. Mas enfim, agora vamos pra parte com spoilers, então se você não quiser ouvir, se não quiser pegar spoiler, pode saltar pra essa hora aqui. E eu te vejo lá. Vamos começar falando sobre a história mesmo. A Lina e o Mali, eles ainda estão debaixo da terra. E eu achei interessante. Eu não acho que dava pra ser mais apressada essa parte, porque não leva tanto tempo assim pra eles saírem de debaixo da terra. Mas eu achei cansativa de ler. Eu não sei se foi eu que não tava na vibe, se foi a escrita, se realmente demorou mais que deveria ter demorado. Mas, sei lá, eu só, tipo, fui arrastada, eu tive que me forçar continuando lendo. Até chegar numa parte que começou a ficar bom, que foi quando eles finalmente saíram da Terra, que eles estão na jornada pra cima, e que aí eles são surpreendidos e aparece o Nikolai. Que entrada que o Nikolai fez, amei demais. Mas aí foi, e aí eles vão lá pro castelo, né, pra fortaleza, no castelo, e começa a fazer planos de guerra e tudo mais, e eu gostei bastante dessa parte, porque teve um planejamento, você vê que tem uma estratégia. E não só isso mostra que não foi algo só improvisado, sabe? Eles estão realmente se preparando pra guerra, mas não foi demorado que nem no segundo livro, porque o segundo livro é todo livro de planejamento e não leva a lugar nenhum. E nesse caso, eles fazem todo esse planejamento pra serem surpreendidos pelo Darkling já estando lá, e eu achei isso absolutamente genial, porque você fica se sentindo meio sem esperança, como quem diz que, tipo assim, mano, eles chegaram até aqui, eles planejaram tudo isso, nos deram a esperança de que ia ter um depois, um futuro. E aí o Darkling já tá aqui e ele transforma o Nikolai. Eu fiquei de cara com a transformação do Nikolai. E eu achei que todas essas partes aí, a partir daí, foram boas. A procura pelo bicho e tal. As partes que eu não gostei foram toda a relação com a Alina e o Mali. Eu não sinto muita química em relação a eles, eu só acho meio sem graça, mas eu entendo, eles são bonitinhos, são tipo friends to lovers, essa que é a vibe. Mas primeiro tem todo esse drama com a Alina não podendo ficar com ele porque ela tem que se tornar a próxima rainha, mas eu discordo muito, porque eu sinto que mesmo se no final, que tem o final, que é um grande final, de novo, spoiler, ela perde os poderes no final. Nesse caso, ela realmente não vai ficar mais com o Nikolai, ele não precisa mais dela, mas mesmo se ela tivesse continuado com os poderes, eu não acho que precisava dela ter se casado com ele pra assumir esse papel de comandante, até porque o Nikolai, ele tá trazendo uma nova era, então por que não ter uma governante do lado dele que não seja a esposa dela, sabe? É o reino dele, ele pode moldar como quiser. E, sabe, eles são amigos, ela estaria do lado dele, ela poderia coordenar o segundo exército, treinar os Grishas e ele faria o que ele tem que fazer. Mas eu não acho que precisava de um casamento, e eu não acho que precisava de todo o drama que isso trouxe entre ela e o Mali. Só fica cansativo nisso dela querendo ficar com o Mali, mas não podendo ficar com o Mali, só tipo, não. Eu achei desnecessário, sinceramente. A gente já sabia que ela ia ficar com o Mali, então, né, meio sem ponto. E a outra coisa que eu não gostei foi do final, justamente pelo Mali. Porque você lê o livro, você descobre que ele, no final, não era o pássaro de fogo, que era a última elemento que faltava pra ela. Era o Mali, o próprio Mali, ele era o trenzinho que aumenta a magia dela. Mas, gente, pra você usar o trenzinho, você tinha... Quem é o portador do trem tinha que morrer. O Mali morreu. E eu não gostei que ele não ficou morto. Tá, que eu entendo que foi aquela vida morta do ancestral dele, que foi passado pra ele, blá blá. Isso daí é desculpa pra ele voltar à vida. Tá? Ele podia ter ficado morto. Essas eram as regras pra ela usar o amplificador. Acabei de lembrar o nome, amplificador. A partir do momento que eles conseguem trazer ele de volta pra vida, todo o peso daquela decisão de uso o amplificador, não uso, tenho que sacrificar uma parte de mim pra derrotar o Darkling, salvar Ravka e tudo mais. A partir do momento que ele traz de volta pra vida, você anula esse preço, tá? Não foi nada. Ele morreu, ele voltou. Sabe, eu não gosto muito disso em séries em que a pessoa consegue voltar à vida. Me incomoda muito, porque você tira o peso que a morte tem naquela série. Porque se a pessoa pode voltar, qualquer um pode voltar. Então você não vai ficar com tanto medo do que pode acontecer com o seu protagonista, do que pode acontecer com não sei quem. Pra mim não faz sentido ele ter voltado. Eu acho que ele devia ter ficado morto. E aí a Alina começa essa nova era, ela perde os poderes, ou talvez ela não perde os poderes. Imagina o Mali morre, a Alina fica com os poderes e vai governar com o Nikolai. Não tem necessariamente que se casar com ele, como eu já falei, e ela pode ir treinar os Grishas, ou mesmo se ela perder esses poderes. Eu tô aqui criando meu final alternativo. Ela perde os poderes, mas ela ainda tem conhecimento, ela ainda é uma estrategista. Você vê o crescimento dela como líder no segundo e no terceiro livro.
ela pode ajudar a galera, sabe? Ela pode começar uma vida mais simples e ainda assim dar orientações e ter que sempre conviver com aquela perda do Miley, que foi o preço pra que o Darkling fosse derrotado. Ela teria perdido o Darkling e o Miley, porque ela meio que se identificava com o Darkling. Mas agora ela pode começar uma vida normal e ter um novo recomeço. Eu acho que seria um final melhor, sabe? Teria me marcado mais, eu teria sentido mais a dor. E no final não, ele só tem um novo recomeço, como que a Santa morreu e eles são só camponeses normais, começando de novo. Foi fofo, aquele típico final de esperança, mas não amei, sabe? Não amei o final. Gostei do livro, só não gostei do final. Essa foi a trilogia Grisha. Eu acho que vale sim a pena de ler. E se você já viu a série, a primeira temporada, lê o segundo livro antes de ver a segunda temporada. Senão vai ficar sem graça. Eu não vi ainda e eu sei que vai ficar sem graça. Então leia antes de sair da série. E eu acho que vale sim a pena ler, porque é divertido, é um bom universo. Muito amada pela Six of Crows. Eu gosto dos personagens, já ouvi mais deles. E, sei lá, eu tô curiosa. Eu gosto bastante desse universo. Foi uma saga interessante. Teve momentos que eu tive que me empurrar pra ler, mas foi. Eu acho que eu coloquei muito uma obrigação pra mim ler isso e por isso deixou um pouco mais difícil de fluir a leitura. Então leiam no ritmo de vocês, só não vejam a série antes, ok? Combinado? Enfim, acho que vale a pena sim ler a saga. Não é tão bom quanto um Jogos Vorazes, mas ainda assim é uma trilogia de fantasia, se você gosta de fantasia. Está recomendado. 4 estrelas pro primeiro livro, 3,5 pro segundo e 4 para o terceiro, nossa finalização. E foi isso, galera. É esse o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado desse comentário. Talvez vocês nem liguem para as minhas teorias de finais alternativos, mas eu dei elas aí pra vocês do mesmo jeito. E então, me falem o que vocês acharam do final, se vocês já leram, mas sem spoilers nos comentários, porque pode ter gente que não leu ainda. Então, vamos manter isso um espaço seguro para se ler comentários, porque eu sempre leio comentários dos vídeos, então, sei lá, spoiler é ruim, né? Galera, é isso, foi esse o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês no próximo vídeo, que eu não sei ainda qual vai ser, mas vocês vão saber quando sair. Então acompanhem aqui o canal, se inscrevam, deixem um like se vocês quiserem. E é isso, até a próxima, falou! E, agora vai ler um livro, tá? Sai um pouco do YouTube e vai ler um livro. Obrigada, até mais!